mensagem final nessa série, nós temos tido a oportunidade de pensar como Deus tem apontado e trazido direção, e como Deus tem falado ao nosso coração. Nós já falamos sobre a importância, por exemplo, de cultivar a maturidade espiritual. Descobrimos que os nossos corações precisam de cura, vimos que relacionamentos são importantes, assim como vimos também que é importante a gente desenvolver a capacidade de sentir a dor do outro, de sentir a dor daqueles que nos cercam. Ouvimos sobre a esperança do Evangelho, mesmo para lidar com a perda e os tempos difíceis. Fomos desafiados a uma vida de confiança e dependência de Deus. E você pode assistir cada uma dessas mensagens no nosso canal do YouTube, ou então nas principais plataformas digitais de podcast, basta você procurar por IPCcast. Mas hoje, a gente vai pensar e dar o último passo nessa série de mensagens, pensando sobre o seguinte tema. Eu tenho aprendido que não posso desperdiçar esta experiência de crescimento. Eu tenho aprendido que eu não posso desperdiçar esta experiência de crescimento. Por quê? Porque nem sempre passar por uma experiência faz com que a gente aprenda realidades. É possível que a gente passe por experiências das mais diversas, e embora a gente tenha oportunidade de aprendizagem e de crescimento com essas experiências, nós atravessemos essas experiências sem aprender aquilo que a gente deveria ter aprendido. Por isso, hoje, encerrando essa série de mensagens, eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Para tanto, a gente vai utilizar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29. O texto não está projetado, Mateus 7, versículos de 24 a 29, é o texto base da nossa reflexão neste dia. Mateus 7, de 24 a 29. Vou dar um tempinho para que você possa achar. Mas antes da gente ler o texto sagrado, mais uma vez a gente vai orar pedindo a direção de Deus para esse instante. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, desejosos por sermos instruídos, Pai, pela Tua palavra, nós te pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que a gente consiga discernir de maneira muito clara a direção que o Senhor está apontando para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29, onde nós lemos assim na palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O texto que nós lemos, ele é a parte final do conhecido Sermão do Monte, o sermão que começa no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e se estende ao longo do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O texto que nós lemos é exatamente o desfecho, a conclusão do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, seja como você prefira chamar, a gente encontra Jesus discorrendo, apresentando, falando a respeito dos princípios e valores que norteiam o seu reino. Princípios e valores que estão em clara contradição com os princípios e valores que norteiam os reinos deste mundo que nós vivemos. Então, Jesus, ao longo dos capítulos 5, 6 e 7, no seu Sermão da Montanha, ele está apresentando os valores do reino de Deus, os valores do seu reino. Embora ele tenha se dirigido primariamente aos seus discípulos, tanto no início do capítulo 5, se depois você tiver curiosidade de olhar, como aqui no final
do capítulo 7, versículos 28 e 29, a gente é informado de que existia uma multidão próxima, uma multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus, uma multidão que não apenas ouvia, mas que era profundamente impactada por aquilo que Jesus estava falando, porque afinal de contas, o Sermão do Monte termina no versículo 27, nos versículos de 28 e 29 nós temos uma espécie de apresentação de Mateus a respeito da reação das multidões àquilo que Jesus disse, né? O texto nos diz que quando Jesus acaba de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, Jesus dirige o Sermão do Monte primariamente aos seus discípulos, existe uma multidão em volta ali também, essa multidão ouve os ensinamentos de Jesus e é também impactada por esses ensinamentos, né? De maneira que eles ficam maravilhados, como o texto nos conta, o texto nos diz. E o que o texto está falando para a gente nos versículos de 24 a 27, que é onde a gente tem mais a ideia do prudente e o insensato, ou uma parábola, né? Alguns até dizem que isso seria uma parábola, a parábola do prudente e do insensato. A gente tem expressões que são muito, muito interessantes, porque ele começa dizendo no versículo 24, dizendo assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras, e no versículo 26, ele fala a mesma coisa, mas quem ouve estas minhas palavras, essa expressão, né, essa frase repetida por Jesus 2 vezes nesses versículos aí que nós lemos, ela se refere não apenas ao contexto imediato anterior, que é a parábola da árvore e do seu fruto, mas a tudo aquilo que ele disse no Sermão do Monte. Então é como se Jesus estivesse chegando no final do Sermão do Monte e falando de sua conclusão, né? Ele está dizendo assim, olha, quem ouve essas minhas palavras, quem ouve tudo isso que eu disse até agora, desde o capítulo 5 até o versículo 7, e aí ele vai fazer uma distinção. E qual é a distinção que ele faz? Ele faz uma espécie de distinção por oposição. Ele faz uma oposição entre aqueles que ouvem as palavras e praticam as palavras, e aqueles que ouvem as palavras e não praticam essas palavras. Então, na ilustração, Jesus contrapõe o prudente e o insensato, afirmando que o prudente não apenas ouve as suas palavras, mas ele as pratica. E por isso ele pode ser comparado a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Em oposição a isso, ele apresenta aquele que ouve, mas não pratica, e chama esse de insensato, né? Pode ser comparado a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. A imagem criada por Jesus aqui no texto é uma imagem profundamente conhecida e muito clara para os seus ouvintes. Na Palestina do século I, o local onde se construía ou se edificava uma casa deveria ser planejado com muita antecipação e com muito cuidado. Não apenas na Palestina, mas até hoje. A gente planeja a construção de uma casa num local onde a gente tem que ter todo o cuidado, tem que conhecer o solo, tem que conhecer as características, tem que conhecer, nos nossos dias, como a gente tem mais acesso como é que eu posso dizer, a ferramentas de construção, a conhecimentos técnicos sobre construção, os seres humanos constroem sobre praticamente todo tipo de solo. Mas não era assim na Palestina no século I. Por isso, o cuidado com a escolha do terreno deveria ser ainda mais intenso. Hoje, você constrói num charco, né? E você tem mecanismos, formas de construir naquele charco. Você vai fazer um aterramento, vai fazer sondagem de solo, itens e técnicas que não estavam disponíveis no século I na Palestina, quando Jesus contou tudo isso para ele. Mas o fato é que a construção de um terreno, uma construção de uma casa, precisava ser planejada com antecipação e cuidado. Alguns comentaristas até dizem que quando Jesus está falando daquele que constrói a casa na areia, ele estaria se referindo a terrenos baixos e arenosos que eram naturalmente protegidos do calor excessivo do sol durante o inverno. Então eram lugares mais baixos, lugares que eram mais... Não batia tanto só um sol quente, né? Então se batia só o sol num período do dia, mas que ao restante do dia eles eram naturalmente protegidos pelo sol. O problema é que isso acontecia durante o verão. Só que esses mesmos terrenos, essas mesmas localidades, elas podiam se tornar lugares de águas correntes, sendo partes de rios sazonais durante o inverno. Então imagina que você constrói uma casa num terreno
E naquele terreno que você constrói é um terreno seco, embora o solo seja arenoso, né? Você constrói ali. Só que durante o inverno, a época de chuvas, a gente sabe que o leito do rio aumenta em proporções muito significativas. E aquele terreno que você construiu durante o verão, que era um terreno seco, ele agora é um terreno por onde o rio passa. E exatamente por isso, aquela construção se torna profundamente vulnerável à realidade intempérie, da chuva, né? Do vento, do próprio rio, das águas que correm. O fato é que, ainda hoje, buscar um lugar adequado para colocar as casas, né, os alicerces das casas, é fundamental quando a gente pensa em resistência, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa que as nossas construções serão colocadas diante de intempéries das mais diversas, serão submetidas a intempéries mais diversas. Na nossa sociedade, na nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, isso não é nem dado de sermão, né? Mas é dado de conhecimento geral. Sempre que chega o início do ano, nós temos as grandes chuvas, e todos os anos nós ouvimos as mesmas coisas. Vêm as grandes chuvas, aquele ciclo, né, de chuvas muito fortes, muito frequentes, e aí existem aquelas pessoas, e eu não estou falando isso fazendo nenhum tipo de juízo de valor, tá? Estou fazendo apenas uma constatação. Existem aquelas pessoas que constroem área de risco, e aí essas pessoas que constroem em área de risco, diante das grandes chuvas, ficam naturalmente mais vulneráveis. Do lugar onde eu moro, do apartamento onde eu moro, existe uma comunidade carente próxima, e é muito comum que em momentos de grande chuva, depois de uma determinada quantidade de índice pluviométrico, a própria prefeitura tem sirenes, não sei se vocês já ouviram coisas desse tipo, mas a prefeitura tem sirenes, e as sirenes tocam ali na comunidade e falam assim, olha, perigo, tem grande chuva, vocês devem sair e buscar um lugar seguro, porque o índice pluviométrico está muito alto e isso começa a oferecer um risco maior do que o normal nesse período do ano. Então, a preocupação com a escolha do lugar adequado para a gente ter os alicerces da casa é algo que não acontecia apenas no século I, mas é algo que acontece ainda hoje. E aí Jesus se utiliza dessa realidade para contrapor o prudente e os insensatos. O que basicamente ele está dizendo na conclusão do Sermão da Montanha é que o objetivo dos seus ensinamentos não era simplesmente informá-los. Não era simplesmente informá-los sobre a vontade de Deus ou conquistar a sua admiração pela autoridade e eloquência com que ele ensinava. Jesus não queria informar. Seu objetivo era transformar a vida daqueles que o ouviam. Por isso ele diz, olha, se você ouve tudo isso que eu estou dizendo e não pratica, ou seja, se esse sermão, se essas mensagens sobre esses assuntos que eu estou falando para vocês, se eles não se tornam realidades práticas na vida de vocês, esse sermão não alcançou o seu objetivo fundamental, porque o objetivo fundamental da mensagem de Jesus nunca foi informação, sempre foi transformação de vida. Nunca foi apenas que as pessoas soubessem coisas a respeito de Deus, soubessem coisas e detalhes a respeito da palavra de Deus, mas foi para que as pessoas colocassem essas realidades que foram aprendidas em prática nas suas vidas. Por isso ele diz, quem não coloca em prática é insensato. Na verdade, quem coloca em prática é prudente. Então, parafraseando, ele meio que diz, não adianta vocês terem ouvido esse grande sermão, terem vivido essa grandiosa experiência, ouvir, certamente, o maior e melhor pregador que já existiu, o próprio Deus Filho, pregando para vocês aqui, falando sobre coisas maravilhosas, o Deus Filho encarnado, o grande, o maior pregador, e não se dispor a colocar essas realidades em prática nas suas vidas. É isso que ele está dizendo. Notem, e é interessante a gente perceber, notem que aquele que constrói a casa sobre areia, ele também trabalhou. Porque construir a casa sobre areia também dá trabalho. Aquele que construiu a casa sobre areia, ele também se esforçou. Ele também gastou tempo, ele também gastou material. Mas ele desconsiderou o principal. A rocha precisa ser o alicerce.
A prática é a consequência natural daqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus. Jesus não ensina as coisas para a gente, Jesus não nos dá a sua palavra apenas para que a gente tenha um monte de informações gravadas nas nossas mentes. Mas é para que essa palavra produza transformação nas nossas vidas. Mude a maneira como a gente lida com as circunstâncias, como a gente encara as realidades do dia a dia. A gente até poderia dizer que a regeneração, o novo nascimento, é manifesto através de uma vida piedosa. Nós sabemos, é verdade, que somos salvos pela graça, e não estamos dizendo nada contrário disso. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas nossas obras, e não depende, isso não depende do nosso merecimento pessoal, é verdade, mas aqueles que estão em Cristo devem andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Não é isso que a palavra nos diz? Quem está em Cristo anda como Cristo andou. Ou seja, nós somos salvos para viver essa nova vida, praticando aquilo que o Senhor nos ensina. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente chega ao final de um ciclo de mensagens onde a gente parou para avaliar, para pensar, para refletir o que o Senhor está querendo nos ensinar através desse momento completamente atípico em que vivemos, um momento de pandemia, e pontuamos ao longo das últimas 7 semanas, essa é a 8ª semana, uma série de coisas que Deus queria nos pontuar. Deus queria nos mostrar, falando assim, olha, eu tenho aprendido isso, eu tenho aprendido aquilo, eu tenho aprendido aquilo outro, mas é possível que com o passar da pandemia, essas coisas que eu e você dissemos que aprendemos, que eu e você dissemos, não, vai ser diferente, eu nunca mais esqueço isso, é possível que essas coisas caiam no esquecimento e não se tornem realidades práticas nas nossas vidas. Contudo, não é esse o objetivo da palavra de Deus. Quando Jesus fala na sua palavra, o objetivo dele é que essas realidades sejam traduzidas, se tornem realidades práticas. Porque eu e você somos chamados a andar como ele andou, como o texto de 1 João capítulo 2, versículo 6 nos diz. Então, caminhando, eu quero fazer algumas aplicações muito pontuais sobre o texto. E a primeira aplicação que eu quero trazer para a gente nesse dia é que nós sempre estamos edificando as nossas vidas sobre algum alicerce. Talvez você não tenha atentado para isso, mas entenda uma coisa. Eu e você sempre estamos construindo a nossa vida sobre algum alicerce. A pergunta é sobre qual alicerce nós temos construído. O texto não traz a ideia de alguém que não constrói sobre algum alicerce. Toda casa, toda edificação, que é a comparação, né, a ilustração utilizada no texto, ela é construída sobre algo. Então a gente sempre está construindo sobre algum alicerce. Somente casas com alicerces firmes podem suportar as tormentas e intempéries. Por isso eu quero convidar você a reavaliar a sua vida, pois não existe nada pior do que você achar que está construindo sobre um alicerce seguro e descobrir mais à frente que construiu sua vida sob areia. Nós sempre estamos construindo as nossas vidas sobre algum alicerce. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer nessa noite é: sobre qual alicerce nós temos construído a nossa vida? É possível que quem constrói na areia, continuando a utilizar a figura do texto, não constrói na areia pensando assim, não, eu vou construir aqui na areia, porque certamente quando vier a chuva a casa vai ser levada. Vocês acham que a pessoa constrói na areia pensando assim? Porque certamente quando vier o vento, a casa vai ser derrubada. Não. Quem constrói na areia, pensando a ideia do texto, a pessoa acha que está construindo num lugar seguro. Contudo, ela depositou segurança, confiança no alicerce errado. É aí que está a grande questão. Então, nós sempre estamos edificando as nossas vidas sobre algum alicerce. A pergunta é qual? E se eu e você não pararmos agora e avaliarmos sobre qual alicerce nós temos construído a nossa casa, pode ser que demore muito tempo, ou pode ser que demore pouco tempo, mas chegará um momento onde a gente vai começar a perceber os problemas de construir no alicerce ou sobre um alicerce equivocado. Nós temos uma igreja do nosso presbitério que está tendo dificuldades exatamente com isso. Uma igreja que foi construída numa área de comunidade
E já há algum tempo apareceram rachaduras nas paredes da igreja. Mas assim, não são pequenas trincas. São rachaduras que de um lado você vê o outro. E é uma construção já de bastante tempo. Nos primeiros anos, certamente, né, como muitas das coisas que a gente faz na igreja, inclusive aqui, né, a gente faz obras, mutirão, chama todo mundo, muita boa vontade, pouco conhecimento técnico. Normalmente a obra de igreja é assim. Muita boa vontade, pouco conhecimento técnico. Contudo, os anos foram passando, e o solo não era um solo devidamente seguro, não era um solo devidamente preparado. Não digo que não seria possível construir naquele solo, mas certamente precisaria de uma técnica diferente para construir, né, naquela localidade. O problema é que os anos passaram e agora se descobre que o solo onde foi construído não era um solo tão seguro como se pensava. Mas investimento já foi feito, tempo já foi dedicado, recursos já foram colocados, esforços já foram dedicados. Graças a Deus, nada de mais grave até agora aconteceu. As medidas estão sendo tomadas. Mas e quando a gente fala das nossas vidas? Imagina que daqui a 10, 15, 20 anos você olhe para trás e perceba: eu construí a minha vida sob um solo arenoso. Como você se sentiria? Nós sempre estamos edificando as nossas vidas sobre algum alicerce. A pergunta é: sobre qual alicerce você está edificando a sua vida? O texto é muito claro. Ele fala que existe um alicerce seguro: Jesus, a rocha. Esse alicerce é absolutamente confiável. A gente construir a nossa vida pautado, alicerçado em Deus e na sua vontade, na sua palavra. Essa é a maneira segura de se construir a vida. Mas é possível que a gente esteja alicerçando as nossas vidas em muitas outras coisas que não são Deus, que não são a palavra de Deus. E esse tempo que nós temos vivido, ele tem mostrado isso para a gente. Nós, às vezes, pautamos a nossa vida e alicerçamos as nossas... edificamos, né, construímos uma trajetória de vida em cima de apenas sonhos profissionais, que têm seus, não são coisas ruins, tá? Tem seu espaço. Nossa vida profissional tem seu espaço. Tem esse importante espaço. Ou em cima de determinados objetivos. Falamos um pouco sobre isso semana passada, né? Às vezes nós traçamos objetivos para a gente e a gente não sabe se esses objetivos são os objetivos de Deus. Sobre quais alicerces a gente tem construído a nossa vida. Essa é a primeira aplicação. Eu quero convidar você a reavaliar a sua vida, pois não existe nada pior do que achar que está construindo sobre um alicerce seguro e, de repente, descobrir que construiu sua casa sobre areia. Não existe nada pior. Segunda aplicação, prática. Eu considero prática. Quando se trata do Evangelho, de Deus e da sua palavra, ouvir e conhecer é importantíssimo, mas é completamente esvaziado de sentido, se isso não trouxer desdobramentos práticos para as nossas vidas. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Teologia tem que resultar em vida. Teologia que não resulta em vida é algo estéril, sem sentido, vazio, seco. E por que eu digo isso? Principalmente no nosso contexto, onde nós temos naturalmente costumamos, denominacionalmente, dar bastante ênfase à questão da formação teológica, do conhecimento, de saber coisas a respeito de Deus, de conhecer Bíblia, e tudo isso é muito importante. É muito importante. Se esse conhecimento não se torna prática, ele não alcançou o objetivo. Porque o objetivo do Evangelho nunca foi informar. O objetivo do Evangelho é transformar. E existe muita diferença entre você saber coisas sobre Deus e você conhecer a Deus. Existe muita diferença. Às vezes a gente não atenta para isso. Toda teologia deve resultar em vida.
Nem as informações sobre a palavra de Deus, nem as experiências de vida nos transformam. É possível saber muitas coisas da palavra, como disse, mas ainda assim não vivê-las. É possível você ter grande conhecimento, ter uma série de versículos bíblicos decorados. Saber, conhecer sobre temas teológicos, temas doutrinários, que têm a sua importância, mas ainda assim nada disso afetar a maneira como você lida com seu marido, como você lida com a sua esposa, como você faz negócios, como você lida com a sua família, como você acolhe a pessoa que está passando por necessidade. É possível. Não é correto, mas é possível. É possível. Quando a gente está falando de evangelho, quando a gente está falando de Deus e sua palavra, ouvir e conhecer é importantíssimo, mas perde o sentido se isso não trouxer desdobramentos práticos para as nossas vidas. Então, como eu disse, é possível a gente conhecer coisas a respeito da vontade de Deus e da palavra de Deus, mas ainda assim não conhecer a Deus. Mas mais ainda, eu quero passar a questão da experiência, porque eu acho que a experiência, o conhecimento, ele não é apenas um conhecimento formal, ele também às vezes se dá a respeito da experiência. Às vezes a gente passa por experiências, mas aprende muito pouco com essas experiências. É possível, como eu disse, a gente viver determinadas realidades nas nossas vidas, mas ainda assim não aprender nada ou aprender muito pouco com elas. E aí, diante de uma repetição, a gente lidar da mesma maneira, da mesma forma. Eu conheço pessoas que passam por experiências repetidas vezes e ainda assim não aprenderam com elas. E o meu desejo é que realmente Deus não precise, se a gente acredita que Deus tem nos ensinado algumas coisas com a pandemia, o meu desejo e minha oração é que Deus não mande outra pandemia para nos ensinar aquilo que a gente não aprendeu nessa. Que de fato a gente aprenda com as experiências que Deus nos dá. A gente precisa aprender. Por isso, eu quero encorajar você a tentar ouvir novamente as mensagens dos últimos domingos, a refletir sobre o assunto, a avaliar quais são as decisões práticas que você precisa assumir diante de tudo isso que você tem ouvido. Não desperdice, como eu disse lá no início, nosso tema, né? Eu tenho aprendido que eu não posso desperdiçar a experiência de crescimento. Eu não posso desperdiçar. Para que a gente não viva as mesmas circunstâncias, agindo da mesma forma. E às vezes conversando, como pastor, eu converso com pessoas, e as pessoas viram e falam de circunstâncias que estão enfrentando. E a gente tem a mesma resposta. Quem trabalha com aconselhamento certamente sabe o que eu estou falando. Né? Porque às vezes a experiência é uma experiência repetida. E aí a vontade é falar assim, mas você ainda não aprendeu? Você vai agir da mesma forma? Todas as outras 16 vezes que isso aconteceu com você, você agiu dessa forma, você lidou dessa maneira. Não deu certo, você vai continuar agindo assim? Será que não foi suficiente? Vai ter que vir a 17ª, 18ª, 19ª vez para você finalmente aprender? Então, não desperdice as experiências de crescimento. Procure discernir, entender, pedir orientação a Deus. Senhor, esse tempo que eu estou vivendo é um tempo atípico. Não é um tempo único, a gente já disse isso, mas é um tempo atípico, diferente. O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Que eu consiga realmente aprender. Que eu consiga colocar em prática aquilo que eu entendo que o Senhor quer me ensinar. Porque a gente viveu no início, principalmente no início da pandemia, eu ouvia muito esse discurso das pessoas, né? Agora as pessoas estão aprendendo a ser mais assim. Ou agora as pessoas estão aprendendo a ser mais daquela forma, ou de outra forma. Só que a pandemia começa a dar, pelo menos na nossa cidade, no nosso estado, começa a arrefecer. Esse é o sentimento. Graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso. Começa a arrefecer. E é possível, para não dizer que é provável, quero acreditar que não é provável, que mais 2, 3 meses, depois da poeira baixada, nós voltemos à nossa vida normal. Desprezando completamente o que aprendemos até agora. Desprezando as experiências e oportunidades de crescimento que Deus nos dá. Portanto, reavalie sua vida, entenda isso. Deus não quer apenas que você saiba a vontade dEle. Ele quer que essa vontade dEle se torne prática na sua vida. O objetivo não é informar, é transformar. E eu quero concluir dizendo para você que só existe um firme fundamento para a sua vida.
a rocha, Jesus Cristo. Não existe outro firme fundamento. Qualquer outro alicerce sobre o qual eu e você tentemos construir as nossas vidas pode ser bonito e pode ser até aparentemente seguro. Mas um dia, como o texto diz, versículo 27, versículo 25 e 27, né? Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, se dão contra aquela casa. E quando isso acontecer, porque o texto fala que isso acontece tanto com a casa que está alicerçada na rocha, como aquela que foi construída sobre areia. Quando isso acontecer, a única coisa que manterá a casa de pé, te manterá de pé, me manterá de pé, é o nosso alicerce. Se eu e você alicerçamos a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos meus e dos seus pecados, nós continuaremos de pé, mesmo com a chuva, mesmo com o vento, mesmo com qualquer circunstância adversa. Então, só existe um firme fundamento para a sua vida, a rocha que é Jesus Cristo. Se as nossas vidas estiverem firmadas nele, estaremos seguros, mesmo em meio aos tormentos e tempestades. A minha oração é que você firme a sua vida em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar nesse instante. E a pedir para que Deus analise o seu coração, analise sua vida, se pergunte sobre qual alicerce eu tenho construído a minha vida. Sobre qual alicerce eu tenho construído a minha vida. Nós sempre estamos construindo sobre algum alicerce. A pergunta é qual? Qual é esse alicerce? A minha oração é que você firme sua vida em Jesus Cristo, a rocha. Vamos orar?